uma produção. Bruá! Olá a todos, eu sou o Zé e este é o Palavra de Honra, que é um programa fantástico porque eu sou fantástico, não preciso de ninguém, todas as minhas qualidades são boas. Aliás, minha namorada diz-me, meus pais dizem-me, os meus amigos dizem-me, toda a gente gosta muito de mim. E o programa de hoje é sobre a palavra narcisismo. Ora, narcisismo, segundo o dicionário Priberan, é a qualidade de quem gosta de ou admira exageradamente a sua própria imagem. O termo propriamente dito vem de Narciso, que era uma personagem da mitologia grega. E o que é que aconteceu a este Narciso? As histórias variam, como quase todas as histórias da mitologia grega, porque provieram muitas delas da tradição oral. A história mais comum diz-nos que Narciso estava a ser cortejado pela ninfa Eco, que era uma ninfa que quando chamava dizia Narciso, Narciso, Narciso. Narciso rejeitou os avanços de Eco. Disse não, não. Narciso rejeitou cruelmente os avanços da ninfa Eco. E assim foi condenado a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo no rio. E debruçado a ver-se no rio, a sua própria imagem, caiu, afogou-se, morreu. E no seu lugar nasceu Narciso a flor. Que é uma flor bem bonita, como corresponde à própria história. No século XIX, aliás, na viragem do século XIX para o século XX, o termo foi começando a ser usado como um descritor clínico para sintomas de doenças mentais e foi popularizado depois por Freud. Freud tem mesmo um ensaio que se chama On Narcissism, an Introduction, sobre o narcisismo, uma introdução. E é dito e descrito por muitos dos seus estudiosos que o narcisismo é uma das componentes fundamentais de muitas das suas análises. É mesmo uma patologia tipificada, o transtorno de personalidade narcisista, que é caracterizado exatamente por um sentimento exagerado da própria importância. E é uma doença complicada porque, como é óbvio, qualquer narcisista acha que não precisa de terapia. O quê? Eu? Sou fantástico! E é exatamente por isso que acabamos com pessoas como Trump, Sócrates ou a bruxamada Branca de Neve. O que é bem adequado porque ela passava muito tempo ao espelho. O triste é que todos temos aquele amigo que é narcisista ou aquela amiga que é narcisista e que vai direito a uma parede, nós avisamos e ele acelera. O lado bom é que todas estas pessoas normalmente são excelentes a contar histórias sobre si próprios. Ou histórias sobre outros que depois acabam a ser sobre si próprios. Ou histórias sobre objetos que depois acabam a ser sobre si próprios. Ou é sempre a mesma coisa. Está tudo igual. Este termo, do transtorno de personalidade narcisística, foi cunhado por Heinz Kohut em 1968. Em 1996, Theodore Millon sugeriu 5 subtipos de narcisismo, entre os quais o narcisista amoroso, que é sedutor, tentador, astuto e inteligente, não quer realmente ter contacto íntimo, quer apenas o prazer, enganador, mentiroso, patológico e com muitos casos diferentes. Bom, aposto que muitas das pessoas a ouvir estão a pensar que já tiveram destes lá em casa e se arrependem bastante. Enfim, pensem se não é o atual. No Palavras para Ler hoje temos Uma Família Inglesa, de Júlio Diniz, na edição texto integral da Biblioteca Ulisseia de Autores Portugueses. Na página 124 temos a seguinte frase. E em seguida destapou 2 garrafas de cerveja de Bass, tirou do armário uma copiosa provisão de bolacha e, na companhia do filho, celebrou a sua 3ª refeição daquela manhã. É bolas. 3 de uma manhã é forte. E a palavra é copioso. Segundo o dicionário Priberan, vem do latim copiosus, ou copiosa, copiosum, abundante, bem provido, e é um adjetivo que significa em que há cópia, de que há grande quantidade. Por exemplo, chuva copiosa. Obrigado, foi o Palavras para Ler e este foi o Palavra de Honra de hoje. Façam reviews, subscrevam no Apple Podcast, no Spotify, em qualquer agregador em que ouçam. Muito obrigado, partilhem, façam like nas redes sociais da Bruá e até à próxima.